Deus tem uma grande obra para realizar através da sua vida. Se prepara, porque Deus não vai desistir de você. Você pode se esconder lá no deserto, você pode se esconder atrás de uma outra profissão, você pode ir para um outro caminho que Deus não chamou, mas quando Deus tem um propósito, meu irmão, ele vai se cumprir. Deus vai pegar você no laço qualquer hora aí, ó. E não é pela força, mas pelo amor, é claro. Mas talvez o Espírito Santo está dizendo aqui para que você se prepare. Deus fala para Moisés: eu sou o Deus de seus pais. Olha só, Deus estava dizendo assim: você vem de uma linhagem, Moisés. Você tem uma descendência. Você não é um camarada qualquer, não. Você vem de uma linhagem de Abraão, Isaque, Jacó. E eu sou o Deus que estava lá durante a aliança que foi feita com esses homens, e agora eu estou aqui reforçando essa aliança com você. Pare de olhar para as suas limitações, pare de olhar para a sua culpa, pare de olhar para o seu passado. O problema de Moisés é que ele olhava para o passado dele. Não foi pouco tempo que ele ficou pastoreando. Eu falei que a vida dele pode ser dividida em 3 etapas. Os primeiros 40 anos, a criação lá, né, no palácio de Faraó, o episódio onde ele foi resgatado das águas do rio Nilo. A segunda etapa, os outros 40 anos, a criação dele no palácio de Faraó. E os próximos 40 anos, seria ele ali no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro. Só que Deus interviu na história dele e fez com que ele voltasse à rota que havia sido traçada por Deus. Presta atenção nisso. Deus tem uma rota estabelecida na sua vida. Deus tem uma rota estabelecida, um caminho. Salmos 139 diz que quando nós estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, Deus já escreveu todos os dias da nossa vida e Ele conhece todos eles. Então Deus já sabe, Deus já tem uma rota estabelecida para você. Só que às vezes a gente sai da rota. E é isso que Moisés havia feito. Moisés saiu daquela trajetória que havia sido estabelecida pelo próprio Deus. Mas Deus aparece ali para ele, Deus o chama pelo nome 2 vezes, o texto diz, Moisés, Moisés. Ou seja, eu conheço você. Imagina Moisés na tranquilidade lá no deserto, fugindo do seu passado, da sua culpa, do seu propósito. De repente uma voz chama ele pelo nome, o susto que ele deve ter tomado. Porque ele saiu do Egito fugido. Mas Deus o chama pelo nome, fez com que ele se lembrasse do seu chamado. Lembra ele que havia uma história ali sendo cumprida, uma história que começou em Abraão, que passou por Isaque, que chegou até Jacó. Então, e Deus se identificou como o Deus de seus pais, aquele que era adorado por Abraão, Isaque e Jacó. Deixa eu passar um pouquinho aqui, que eu voltei aqui no texto. Por que Moisés temeu esse chamado de Deus? Por que Moisés teve medo desse chamado de Deus? Porque ele tinha dúvidas no seu coração. Em Êxodo capítulo 3, no verso 11 e 12, deixa eu abrir o texto aqui. Depois que Deus fala com Moisés, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, eu tenho visto a opressão do meu povo. Tem uma pessoa aqui pedindo oração.
É a Lena Dias. Pastor, eu ficaria imensamente feliz se o senhor orar por mim. Estou em tratamento oncológico e sou sustentada por suas palavras de acalento. Minha irmã Lena, eu vou orar pela sua vida. Amém? No nome de Jesus. Por todas as pessoas que estão enfrentando enfermidades, eu vou orar aqui no final dessa mensagem. E por isso você pode colocar o seu pedido de oração aí. Deus é poderoso para nos curar, segundo a vontade dele, de qualquer enfermidade. Êxodo capítulo 3, verso 11, Moisés diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Muitas vezes é isso que vem na nossa mente quando Deus nos chama. Quem sou eu? Eu sou pequeno demais, Deus. Eu sou fraco demais. Mas no verso 12, a resposta de Deus era tudo o que Moisés precisava ouvir. E é tudo que eu e você precisamos ouvir hoje. Deus afirmou, verso 12, eu estarei com você. Pronto. Irmãos, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó estaria com Moisés em tudo aquilo que ele fizesse. Então essa palavra vinda de Deus, confirmada no coração de Moisés, bastaria para que ele cumprisse o seu chamado, para que ele se enchesse de despertamento e de coragem e se dispusesse a fazer aquilo que Deus estava dizendo para ele. Eu quero deixar essa palavra, eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida hoje. Versículo 12, eu estarei com você. Eu quero que você escreva isso aí nos comentários. Escreva assim, Deus estará comigo, porque Deus estará com você, é isso que ele está falando aqui. Deus está conosco. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está conosco. Jesus, ele veio aqui na terra, ele se fez homem, ele sentiu todas as dores que nós sentimos, ele passou por tudo que nós passamos, foi tentado em tudo sem jamais pecar, e voltou para o Pai, e foi para os céus. Mas ele, no momento em que Jesus subiu aos céus, veio a pessoa do Espírito Santo. Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso, escreva aí nos comentários. Deus está comigo, Deus está conosco. O Espírito Santo veio e hoje ele habita dentro de nós, no nosso coração. Então, essa luta que você está enfrentando, essa enfermidade que você está enfrentando, você não está sozinho. Deus está com você. A presença do Altíssimo é com você. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se você receba, diga amém. Deus disse no verso 12, eu estarei com vocês. Depois que Moisés matou aquele egípcio, ele estava fugindo e ele deu prosseguimento à sua vida. Midian, que era onde ele estava, não era o seu lugar, mas é ali que ele resolveu ficar. Ele foi preparado para ser um líder, mas ele estava liderando, era bezerro, carneiro, ovelha, numa terra estranha. Então, alguns de nós, eu e você, somos como Moisés às vezes. Nós temos talentos que foram dados por Deus, que foram aprimorados durante a nossa vida, mas nós nunca usamos esses talentos. Mas saiba que existe mais de Deus para mim e para você. Existe mais de Deus para você. Talvez você mesmo tenha se subestimado. Eu vejo pessoas... É interessante que muitas vezes acontece assim, eu vejo pessoas que têm um potencial enorme e que já foram chamadas por Deus, já foram comissionadas,
Deus já quis colocar ela no lugar que ela deveria estar, mas ela se recolhe. Ela não aceita, ela não quer, ela evita o chamado de Deus. E pessoas que não foram comissionadas, elas se colocam no lugar de destaque por conta própria. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que se vê preparada. Deus ainda não preparou ela, mas ela já se vê preparada. E ela vai para o lugar de destaque, ela vai para o lugar de liderança, ela assume um negócio que Deus ainda não mandou ela assumir. Então eu vejo muito isso. Às vezes eu converso com pessoas que têm tanta sabedoria no falar, sabe? Que eu passaria horas conversando com ele. E eu falo assim, mas por que você não está em tal lugar ainda? Eu falo assim, não, eu não me vejo preparado. Mas parece que assim, Deus confirma no meu coração, ele já está mais do que pronto. E ao mesmo tempo eu vejo pessoas que não têm tanta sabedoria, que ainda têm dentro de si arrogância, soberba, mas que se colocaram num patamar, assim, como se ele estivesse acima dos outros. Então Moisés era isso. Ele se via pequeno demais, mas Deus já o via como um grande líder. Moisés estava fugindo ali do seu passado, de situações mal resolvidas, fugindo de decisões que ele precisava ter tomado há muito tempo. Ele sabia que deveria voltar para a terra da sua infância e talvez dentro de si ele dissesse, um dia eu volto. Mas quando? Quando seria esse dia? Amanhã? Mês que vem? Ele estava no deserto ali, de boa. Mas Deus chega e dá um ultimato a ele. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E se prepara, porque eu vou libertar o meu povo do Egito e você é o instrumento de Deus que vai ser usado para isso. Então, muitas vezes nós somos assim como Moisés, não é verdade? Ficamos ali à sombra de outras pessoas, né? Moisés estava tranquilo ali porque Jetro era o sacerdote. O texto diz que Jetro era sacerdote lá de Midian. E Moisés? Moisés era um pastor ali do rebanho. Preparadíssimo por Deus, criado ali, né, no meio dos egípcios. Os historiadores dizem que Moisés ele foi levantado como um príncipe ali no Egito. Lembre-se que ele foi criado pela filha de Faraó. Então, ele tinha uma posição social ali, de influência. Então, ele era a pessoa escolhida por Deus para conversar com o Faraó. Só que as circunstâncias fez com que ele se excluísse, que ele se retraísse, que ele se diminuísse. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas assim, que Deus já chamou, que Deus já preparou, que Deus já até deu o cajado na sua mão. Deus tem uma grande obra para realizar através da sua vida. Se prepara, porque Deus não vai desistir de você. Você pode se esconder lá no deserto, você pode se esconder atrás de uma outra profissão, você pode ir para um outro caminho que Deus não chamou, mas quando Deus tem um propósito, meu irmão, ele vai se cumprir. Deus vai pegar você no laço qualquer hora aí, E não é pela força, mas pelo amor, é claro. Mas talvez o Espírito Santo está dizendo aqui para que você se prepare.